Então, vamos lá. Nosso tema de hoje é tricomonose e campilobacteriose genital bovina. São duas doenças da reprodução de bovinos que têm, vamos dizer, inserção, que tem conotação de doença sexualmente transmissível. Todas, na verdade, têm esse componente. Vocês vão ver que na leptospirose existe o risco de transmissão através do sêmen. A gente já viu que na brucelose esse risco existe. Né? Mas nessas duas doenças que nós vamos abordar, a tricomonose e a campilobacteriose, a gente vai ver que na maioria das vezes, a transmissão se dá exatamente pela atividade sexual. Então, a gente considera, né, que são doenças sexualmente transmissíveis da reprodução dos bovinos. E é uma doença parasitária, a tricomonose, que é causada pelo Trichomonas fetus, e uma doença bacteriana, a campilobacteriose genital bovina, causada pelo Campylobacter fetus venerealis. Então, uma doença parasitária e uma doença bacteriana que vão ser abordadas conjuntamente. Semelhantes, as manifestações, as alternativas de controle também, a gente vai ver que são muito semelhantes. Então, por isso, a abordagem conjunta aí dessas duas doenças. Vamos começar, então, pela definição. Então, são doenças infecto-contagiosas de transmissão geralmente venérea. Então, aquilo que eu falei para vocês, não é? São doenças de caráter de transmissão, né? Predominantemente sexual, transmissão predominantemente venérea, que tem como principal característica a repetição de cios em intervalos irregulares em bovinos submetidos à monta natural. Então, são duas doenças sexualmente transmissíveis, predominantemente, que têm como característica principal a repetição de cios em intervalos regulares, lembrando que, normalmente, o intervalo regular de cios em bovinos varia ali em torno de 20, 22 dias, não é verdade? No caso, quando ocorrem essas duas doenças, ou uma dessas duas doenças no rebanho, esses intervalos eles ficam aumentados, né? E normalmente irregulares, às vezes repetição ali com 30, com 35, com 40 dias. Então, essa repetição de cios, ela vai ocorrer em intervalos aumentados e em bovinos submetidos à monta natural. Por quê? Porque são doenças de transmissão venérea. Então, aqui a gente já tem na definição, né, a sintomatologia principal dessas duas doenças, que é a repetição de cios em intervalos irregulares, e a gente tem informação importante da epidemiologia, né? Então, são doenças de transmissão venérea, consequentemente, acometendo rebanhos submetidos à monta natural. Então, em rebanhos onde nós utilizamos da inseminação artificial, a gente normalmente não vai ter problema com essas duas doenças. Se vocês tiverem dúvidas, podem interromper a qualquer momento, fiquem à vontade. Só acionar o microfone e me chamar. Sobre a importância econômica dessas doenças. São doenças muito, muito relevantes aqui no nosso meio. A gente vai ver que são doenças negligenciadas. A gente sabe que, em função de serem doenças transmitidas através da monta natural, que nós temos aqui no nosso país um determinante muito importante, para a ocorrência dessas duas doenças, o nosso alto índice de utilização da monta natural. Aqui no Brasil se acredita não, né, de acordo com as estatísticas, né, oficiais aí, que a gente tem um índice de utilização de monta natural
que beira aí os 90%. Então, quer dizer, nosso índice de utilização de disseminação artificial é muito baixo, né? Consequentemente, nós temos um fator determinante muito importante para a ocorrência dessas duas doenças, que é a monta natural. Então, a gente vai ver mais adiante que essas duas doenças são doenças pouco focadas, pouco pesquisadas aqui no nosso meio. Não obstante a gente ter, né, esse, vamos dizer, esse determinante aí para a ocorrência das duas, que é o alto índice de utilização de monta natural aqui no nosso meio. A gente vai, mais adiante, falar sobre, abordar, né, alguns trabalhos por meio dos quais se fizeram levantamentos sobre a prevalência dessas duas doenças, e vocês vão ver que são doenças que estão aqui no nosso meio, né, e o que está faltando realmente é um pouco mais de atenção para com as mesmas. Pontuando aqui a importância econômica dessas doenças, a gente, primeiramente, então, já pode inferir que a gente tem um determinante maior para a ocorrência delas, que é a monta natural, e a gente vai observar quando essas duas doenças entram num determinado, desculpe-me, um alto índice de repetição. Então, isso já traz um prejuízo, já gera um impacto muito grande. Por quê? Imaginem aí o custo de uma vaca que fica repetindo os cios durante 6 meses no rebanho. Para o gado de corte, isso é falência do produtor. Para o gado de leite, às vezes o produtor ele consegue estender mais a lactação do animal, principalmente se for uma vaca de boa persistência leiteira. Mas ainda assim, o impacto é muito grande, tanto na pecuária leiteira quanto na pecuária de corte, em função de, muitas vezes, as vacas infectadas, elas repetirem cios aí por um período que pode se estender por até 6 meses. Então, isso acaba se traduzindo num custo econômico muito grande para o produtor, né? Redução na produção de bezerros, redução na produção de carne, de leite, né? Então, acho que a gente pode dimensionar a importância econômica dessas doenças nesse contexto. Nenhuma delas é zoonose, então não tem associação com, essas doenças não têm associação com seres humanos. Bem, com relação à etiologia, a campilobacteriose genital bovina é causada pelo Campylobacter fetus, subespécie venerealis, e a tricomonose pelo Tritricomonas fetus. Tricomonose também, às vezes, é referida como tricomoníase bovina. Tá? Então, a gente pode encontrar esses dois termos. Com relação aos aspectos etiológicos, aqui a gente tem a morfologia microscópica do parasito, do Tritricomonas fetus. É um protozoário que tem a forma, ele é periforme, né? Então ele é alongado, ele tem tem essa membrana ondulante. Aqui, uma coloração mais intensa é um núcleo do parasito. E aqui uma estrutura, que é o esqueleto dele, que é chamado achóstilo. Então, é um parasito, um protozoário extremamente móvel em função da presença desses flagelos e a presença também dessa membrana ondulante. Ele tem, então, um movimento característico típico aí do parasito. Aqui a gente vê uma microscopia eletrônica mostrando os detalhes dele, o formato, né? Ele é alongado, ele é periforme, ele tem um flagelo anterior e 3 flagelos polares, e a membrana ondulante. Aqui é uma coloração
Ginseng, e aqui a microscopia eletrônica. E aqui a gente tem os detalhes morfológicos, da morfologia colonial do Campylobacter, mostrando, então, são colônias pequenas. Esse meio aqui é um meio que está escuro, porque é um meio à base de carvão, para seleção, para isolamento do Campylobacter. Então, são colônias pequenas, mucoides, bem características de uma bactéria gram-negativa, como é o Campylobacter fetus venerealis. E aqui a gente vê a morfologia microscópica dele, bactéria corada pela técnica de Gram. Então, ela se cora em vermelho, né, a bactéria gram-negativa, e a gente pode ver aqui os detalhes da morfologia microscópica. A gente vai observar aqui uns arranjos, como aqui, ó, parecendo uma asa delta. Aqui também, ó, parecendo uma asa delta, né? Então, o Campylobacter é uma bactéria gram-negativa, ela é uma bactéria curvilínea, no passado ela era chamada até víbrio, né? Porque tinha a fórmula de uma vírgula, e o termo campylos vem do grego, quer dizer curvo. Então, a bactéria encurvada, né? E quando ela multiplica, ela o faz por divisão binária, então uma fica grudada na outra e ficam duas curvinhas, parecendo, então, uma asa delta, como a gente pode curvilínea. Então, os dois agentes, além desses detalhes, vamos dizer, morfológicos, a gente pode também pontuar, comentar, aqui os detalhes com relação às características de resistência, o hábitat desses micro-organismos. Então, eles vão sendo encontrados no trato genital de machos e de fêmeas. Os machos, normalmente, são portadores permanentes. Então, quando os machos se infectam, os reprodutores, e aí é válido tanto a infecção pelo Trichomonas quanto para o Campylobacter, eles permanecem infectados pelo resto da vida, a não ser que nós façamos o tratamento desses animais infectados. Façamos o tratamento desses animais após essa infecção. Mas se a gente não intervir, esses animais vão permanecer infectados pelo resto de suas vidas. Então, as infecções são vitalícias, permanentes, crônicas. E nos reprodutores, a gente vai ver que a infecção não causa nenhuma sintomatologia. Então, os machos são portadores assintomáticos. Então, eles são considerados carreadores, onde vagina podendo colonizar cérvix, o útero gestante, o oviduto. Então, eles causam doença. Eles causam vaginite, eles causam cervicite, eles causam metrite, endometrite, metrite pode causar salpingite, e aí levando, né, no caso da fêmea gestante, em consequência da endometrite, a repetição de cios, que é a característica maior da doença. Eventualmente, esses agentes podem colonizar o concepto uma fase mais tardia, determinando o abortamento. Um abortamento que ocorre ali por volta do 5º, 6º mês de gestação, normalmente. Então, nas fêmeas, diferente do que ocorre com os machos, nos machos, esses dois agentes provocam infecção e doença. E, consequentemente, as fêmeas infectadas vão desenvolver uma imunidade. E é por isso que, após um período variável de 3 a 6 meses, as fêmeas infectadas podem adquirir essa imunidade e voltarem à atividade reprodutiva normal.
ainda que uma parcela dessas fêmeas infectadas continue ali como carreadora, às vezes mantendo o agente ali na cérvix ou mesmo na vagina. A literatura cita uma taxa de 5% de fêmeas que, mesmo após o desenvolvimento da imunidade, podem se tornar carreadoras. E aí, então, transmitirem também esses agentes para o touro ali no momento da monta, né? E esse touro, uma vez infectado, acaba transmitindo para as outras fêmeas que vierem a ser cobertas por ele. Bem, um outro aspecto importante com relação a esses dois agentes é a característica de resistência. São dois micro-organismos muito adaptados ao trato reprodutivo dos bovinos. Então, a gente não vai encontrar esses agentes no ambiente, as transmissões pelo contato indireto, embora possam ocorrer, elas não têm a importância que tem a transmissão pelo contato direto, a transmissão ali por via sexual, né? Que é, vamos dizer, a característica mais marcante dessas duas doenças. Falando um pouquinho, então, sobre a distribuição mundial, mas com a ocorrência principalmente nos países que utilizam da monta natural, tais como a Austrália, a Argentina, o Brasil, a maior parte dos países da América Latina, todos, não é? Mesmo nos Estados Unidos, mesmo em vários países da Europa, onde o índice de utilização da inseminação artificial é muito alto, diferente do que ocorre aqui no nosso país, ainda tem relatos de ocorrência dessas duas doenças. Tá? A gente ainda encontra muita citação de ocorrência de ambas essas doenças. Como que se dá a transmissão? Predominantemente através da monta natural. Nós já comentamos isso. Então, vamos colocar até em destaque aqui. Transmissão pela monta natural é característica maior dessas duas doenças. Pode ocorrer a transmissão pela inseminação artificial? Pode. Mas o risco é pequeno. Por quê? Porque, normalmente, nas centrais de inseminação artificial, os touros são testados, principalmente aqui no Brasil. Então, esses touros são testados a cada 6 meses para todas as doenças infecciosas relevantes, tuberculose, brucelose, leptospirose, IBR, BVD, não é? Monose e campilobacteriose. Tá? Mas, eventualmente, a gente pode ter um touro infectado numa central de inseminação e isso fazer com que esse sêmen contaminado, né, seja aí o veículo de infecção para rebanhos e fêmeas, obviamente, que vierem a ser inseminadas com esse sêmen contaminado. O risco, como eu disse, é pequeno, tá? Mas na literatura a gente vai encontrar trabalhos na Argentina, por exemplo, tem pesquisadores lá na Argentina, aqui no Brasil também, lá de sêmen contaminado. Podem propiciar a transmissão desses dois agentes. Só que a importância é pequena, tá? Porque no homossexualismo, na sodomização, aí seria transmissão. A importância disso é muito pontual, muito pequena, porque ambos os agentes, eles sobrevivem muito pouco tempo ali no trato intestinal ali, né, no reto ali, quando ocorre essa sodomização, esse homossexualismo entre reprodutores. Então, a importância é pequena. Fomites podem ter importância. Eu diria que é até mais importante que a inseminação, a sodomização. Por exemplo, um material de inseminação contaminado, um espéculo vaginal contaminado, luvas contaminadas. Então, transmissão pelos fomites pode acontecer.
uma vagina artificial para coleta de sêmen. Então, transmissão aí por fomites, sem dúvida, gera algum risco. A importância do touro. Então, a gente já comentou anteriormente que o touro normalmente é portador assintomático para ambas as doenças. Na qualidade do sêmen, ele não tem nenhuma alteração, vamos dizer, inflamatória no trato reprodutivo, diferente do que ocorre com as fêmeas. Então, o touro, ele se torna, ou melhor dizendo, o touro infectado, ele tem uma importância epidemiológica muito grande, porque ele transmite silenciosamente a doença dentro do rebanho. Não é? E com um agravante, o touro acaba tendo uma capacidade, um potencial disseminador muito grande, porque normalmente a gente vai observar uma baixa proporção touro-vaca. Né? Então, a gente tem lá um touro para 40 vacas. Em rebanhos leiteiros, às vezes, a gente tem um touro, 50 vacas em reprodução. Em rebanhos de corte, normalmente, uma proporção semelhante. Então, quer dizer, um touro infectado, ele acaba infectando todas as fêmeas que ele vier a cobrir. Né? Então, isso também se traduz, né, reflete, melhor dizendo, essa importância epidemiológica dos touros para essas duas doenças. Com relação aos reservatórios, o principal reservatório do Tritrichomonas fetus é o bovino. O principal reservatório do Campylobacter fetus venerealis são os bovinos. Só que a literatura específica do Trichomonas, que suínos e felinos podem ser infectados pelo Trichomonas fetus, só que são tipos genéticos diferentes. Então, reformulando aqui o raciocínio, deixa o caminhão passar. Bovinos, suínos e felinos podem ser infectados pelo Trichomonas fetus. Embora as infecções desses diferentes hospedeiros se deem por genótipos diferentes. Então, são parasitos diferentes os que infectam suínos, felinos e bovinos. Eles são adaptados para esses hospedeiros. Então, o Trichomonas que causa doença no bovino não vai causar no suíno e não vai causar doença no felino, e vice-versa. Tá? Então, é o mesmo parasito, Trichomonas fetus, mas são tipos genéticos diferentes. No caso da campilobacteriose, a bactéria só infecta o bovino. Nesse trabalho aqui, foi retirado da literatura, com base no título, já dá para a gente inferir que o Trichomonas que causa a tricomonose felina é diferente daquele que causa a tricomonose bovina. Então, o Trichomonas também que eles causam é distinta. O Trichomonas fetus, que infecta o bovino, causa doença da reprodução. Só isso, né? O Trichomonas que infecta os felinos, ele causa transtorno gastroentérico, diarreia persistente, de longa duração, principalmente em gatinhos novos, os primeiros meses de vida. E o Trichomonas que infecta o suíno, ele é um saprófita do trato gastrointestinal do suíno, ele não causa problema nenhum no suíno. Bom, dito isso, vamos
ver um pouquinho, falar um Doutor, pouquinho. rapidinho. Nos suínos, então, não tem nenhuma perda, tipo assim, na absorção intestinal, perda de Nada. peso, alguma coisa assim? Ele faz parte da microbiota do trato gastrointestinal, do intestino grosso do suíno. Não Ah, causa entendi. problema nenhum, tá? Uhum. Bem, então, dando continuidade. Dados sobre a tricomonose bovina no país, no Brasil. Então, a gente tem alguns dados aqui da literatura, dados antigos, inclusive, né? Rio de Janeiro, 1954, 9% de prevalência. Minas Gerais, 1971, 14,4%. São Paulo, 1972, 14,6%. Paraíba, 1981, 27%. Rio Grande do Sul, 1991, 1,88%. Minas Gerais, 1979, 1995, 5,9%. Esse dado aqui é um dado interessante, que se refere a um laboratório de diagnóstico lá da UFMG. Então, aqui a gente tem uns 15, 16 anos, né, de acompanhamento, né? 5,9% de animais positivos. Esse trabalho aqui, feito em 2018, também é um trabalho interessante, um levantamento que foi feito, na verdade, foi um experimento, né, de mestrado, que foi feito aqui no sul de Minas, e 8% dos animais infectados. Foi feito um trabalho com animais de abatedouro, touros de abatedouro, 200 touros. E dos 200 touros testados de abatedouros, 16 eram positivos. Esse trabalho recente, esse trabalho, inclusive, foi feito pela equipe lá do DMV UFLA. Né? Trabalho de mestrado. Então, a gente trabalhos de leptospirose, trabalhos sobre BVD, IBR, neóspora, né? A gente vai ver que tem milhares de páginas na internet sobre esses trabalhos. Agora, quando a gente pega a tricomonose, busca artigos sobre a tricomonose, sobre a campilobacteriose, a gente encontra, né, pouquíssimos dados. Então, aquilo que eu falei para vocês, são doenças negligenciadas aqui no nosso meio, né, mas que estão aí, que estão causando prejuízo. Dados sobre a campilobacteriose. 1976, Bahia, 12%. Vamos pegar aqui alguns dados, só que tem muitos dados. 1997, 27,9%, Minas Gerais. Vamos pegar aqui um trabalho interessante, esse aqui em 2001. Esse trabalho aqui foi feito pelo pessoal lá da UFMG. Foi um estudo que foi feito em animais de uma fazenda de corte, lá no Mato Grosso do Sul, e 52% dos reprodutores estavam infectados. Esse trabalho aqui, que eu diria, assim, do ponto de vista epidemiológico, é um dos mais interessantes que foi feito, dentre os que foram feitos aqui no Brasil, focando o gado de corte, tá? Em gado de leite, a gente tem menos trabalhos. Mas esse estudo aqui, então, foi feito em gado de corte, em grandes rebanhos de corte desses estados aqui relacionados. 11 estados, se não me engano, isso mesmo, 11, né? E eles fizeram uma amostragem de 100% dos reprodutores infectados. Aliás, esse é um aspecto interessante. Como são doenças da reprodução, doenças de transmissão genital, normalmente os touros são bons indicadores epidemiológicos para essas duas doenças. Então, a gente não precisa ficar procurando nas fêmeas. Então, nos machos, né, a gente já consegue fazer o diagnóstico, seja através de técnicas moleculares, através do isolamento, né, através da imunofluorescência direta, ou, como eu disse, através de testes moleculares.
A mucoaglutinação é a aglutinação do muco cérvico vaginal. Então, quando fala em mucoaglutinação, é para fêmea. No macho, não adianta procurar anticorpos no muco, mesmo no muco prepucial. Por quê? Porque o macho não produz anticorpos. Como o parasito, como a bactéria, eles não causam reação inflamatória, então esses animais infectados, eles não desenvolvem anticorpos ali no trato reprodutivo. Então, quem desenvolve anticorpos, que podem ser detectados através da mucoaglutinação, eu não conheço um laboratório no Brasil que usa mais essa técnica. Então, a tendência hoje, né, que a gente vê em termos de diagnóstico para essas duas doenças, no caso da campilobacteriose genital bovina, é a imunofluorescência ou a PCR. É ou a PCR molecular para o diagnóstico dessa doença aqui no Brasil. E os outros estudos todos, o diagnóstico através do isolamento do parasita. Então, voltando aqui na questão do diagnóstico da campilobacteriose, as técnicas mais utilizadas são a imunofluorescência direta e a técnica de PCR. Tá? Então, a tendência hoje, né, tanto para tricomonose e campilobacteriose, é trabalhar com a PCR. Por quê? Porque os métodos baseados no isolamento, para ambos os agentes, e mesmo na imunofluorescência direta, no caso da campilobacteriose, eles são pouco confiáveis. Então, usando os testes moleculares, a gente tem uma confiabilidade maior nos resultados. Só para vocês terem a este estudo aqui, ó, que foi feito em 2018, lá como eu falei para vocês lá no DMV UFLA, nós tentamos o isolamento dos 200 touros. Sabe quantos foram positivos no isolamento? Nenhum. Por outro lado, quando a gente fez o diagnóstico pelo teste molecular, a gente encontrou 8% dos touros positivos. Esse trabalho aqui é um trabalho interessante, nós pesquisamos o Trichomonas e o Campylobacter, o mesmo trabalho, né? E a gente encontrou que 2% dos animais eram positivos para ambos os agentes. Então, 2%, 4 animais, 4 reprodutores, tinham a infecção dual pelo Trichomonas e pelo Campylobacter. Falando um pouquinho da patogenia. O touro, então, a gente já viu que é um portador são. O touro é completamente assintomático. Nas fêmeas, nós vamos observar vaginite, a endometrite, a cervicite também pode estar presente, e a salpingite. Em função, então, principalmente dessas lesões aqui, né, mais profundas no trato reprodutivo, endometrite, metrite e a salpingite, é que o animal vai apresentar a repetição de cios e pode até apresentar eventualmente o abortamento. No caso dessas duas doenças, o que acontece? O touro, que é portador assintomático, ele deposita o sêmen contaminado na vagina. Então, a deposição do sêmen no ato sexual lá do bovino é deposição vaginal. O sêmen depositado na vagina. Na inseminação artificial é que a gente já deposita o sêmen diretamente no corno uterino, não é? Então, a gente depositando, ou melhor dizendo, o touro, né, depositando esse sêmen diretamente lá na vagina da vaca, no cio, essa vaca pode apresentar ali um corrimento vaginal, alguns dias após a monta, caracterizando, então, a vaginite.
Às vezes a gente detecta, né, sinais inflamatórios ali em decorrência dessa vaginite. Pode ocorrer a cervicite, e aí, após uma semana, mais ou menos, 5 a 7 dias, o parasito ou a bactéria, eles vão invadir o útero. Então, naquele primeiro momento, a bactéria, o parasito, eles podem até invadir o útero, mas eles vão ser mortos, porque a imunidade uterina é muito alta no momento do estro. Mas passado o estro, o que acontece? A imunidade uterina cai, e aí a bactéria, o parasita, eles invadem esse útero, aí causando um quadro de endometrite, de salpingite, né? E aí, então, o que vai acontecer? A fecundação, a concepção ocorreu, o espermatozoide fecundou o óvulo, então a fecundação ocorre. Só que a anidação, a fixação do embrião ovino, em torno ali de 10, 11. E aí, então, na hora que esse embrião ele vai fixar, que a gente chama tecnicamente de nidação, né? A nidação é comprometida, porque o animal está com quadro de endometrite. Às vezes o animal está com metrite. E aí, então, aquele embrião, às vezes ele consegue nidar, mas sobrevive pouco tempo, ou às vezes nem consegue nidar. E aí, então, o animal repete o cio. Se a nidação não ocorreu, a repetição é de 21 em 21 dias. Se ocorreu a fixação do embrião e ele morreu depois em função da endometrite, da metrite, então aí é que a gente tem repetição de cios em intervalos aumentados, que é a característica maior dessa doença. Né? Então, no caso da morte embrionária, o que vai acontecer? Um impedimento da nidação, levando à morte embrionária e absorção do embrião e repetição de cios em intervalos irregulares, conforme a gente comentou. No caso dos fetos, é uma colonização mais tardia. Normalmente, isso se deve a uma invasão mais tardia do útero, por razões que a gente ainda não conhece plenamente. Então, significa que a concepção aconteceu, o desenvolvimento embrionário aconteceu, mas no momento mais avançado da gestação, ali por volta do 5º ou 6º mês, o parasito, a bactéria, que provavelmente estava ali ainda o útero, né, eles invadem o útero e vão colonizar o concepto, determinando uma infecção sistêmica nesse concepto e, consequentemente, a morte do mesmo. Então, a repetição de cios é a característica maior da doença, que vai ocorrer em 80% dos casos. Em torno aí de 10 a 15% dos casos, a gente vai ter comprometimento fetal, levando ao abortamento. Sobre a imunidade nessas duas doenças. A imunidade é predominantemente natural. Né? Só que essa imunidade natural, ela vai ocorrer nas fêmeas e para ambas as doenças. Os machos não desenvolvem imunidade. Por que que não desenvolvem imunidade? Porque os machos são portadores assintomáticos. Nos machos, o Trichomonas e o Campylobacter se comportam como saprófitas. Então, eles não agridem, consequentemente, não induzem ali no portador o desenvolvimento de uma imunidade. A imunidade vacinal, ela pode ser induzida tanto por meio de bacterinas confeccionadas a partir do Campylobacter
o Campylobacter fetus venerealis, e a gente pode imunizar tanto os machos quanto as fêmeas. E essa vacina, então, no caso dessas duas doenças, então, tanto a vacina para o tricomonas quanto para o Campylobacter, elas vão ter uma ação preventiva e elas também têm uma ação curativa. Vamos entender isso. Então, a gente vai ver que as vacinas para Campylobacter e para tricomonas, elas têm uma ação preventiva e curativa. Preventiva por quê? Você vacinando os machos e as fêmeas, você induz a imunidade, e ao serem desafiados a encontrarem com a bactéria e o parasita, a infecção, então, não vai acontecer, né? E terapêutica por quê? Porque em ambas as doenças, a gente já comentou que os animais vão desenvolver, principalmente as fêmeas, né? Elas vão desenvolver uma imunidade. Onde é que está? Aqui. Só que é uma imunidade que demora tempo para aparecer. Essa imunidade demanda aí 3 a 6 meses. Então, quando você tem o problema de Campylobacter e de tricomonas na propriedade, você pode abreviar o aparecimento dessa imunidade por meio da vacinação. A vacina, então, ela passa a ter uma ação curativa. E para Campylobacter, elas têm, né, vamos dizer, esse propósito dual. Elas são preventivas e são curativas. Por que no caso da tricomonose nós colocamos essa interrogação? Porque a tricomonose, a eficiência dela relativamente à vacina contra a campylobacteriose é menor, né? Então, a vacina que a gente tem a maior efetividade é a vacina contra a campylobacteriose. Então, a efetividade tanto profilática quanto terapêutica. No caso da tricomonose, ambas as ações são um pouco mais aquém, né, em relação à primeira vacina, a vacina contra a campylobacteriose. Sobre as manifestações clínicas em ambas as doenças. Repetição de cios é a característica maior, ocorrendo em 80% dos casos. Abortamentos, por volta do 5º, 6º mês de gestação, em torno de 10 a 15%. Vaginite e endometrite, aqui, ó, vaginite e endometrite, cervicite também, se quiserem colocar, né? Vamos colocar aqui. Cervicite. Então, vaginite, cervicite e endometrite acontece nas duas, tá? Diferente da campylobacteriose, na tricomonose a gente tem a ocorrência de piometra em torno de 5% dos casos e fetos macerados com frequência ainda menor. A literatura nem cita, né? Mas, assim, casualmente a gente pode encontrar um feto macerado e em torno de 5% dos casos de tricomonose é piometra. O que é a piometra? Pio é pus, metra, útero. A presença de pus no útero dos animais, das fêmeas infectadas. Bem, então estas são as principais manifestações clínicas, frisando que em fêmeas, machos são assintomáticos. Com relação a essas manifestações clínicas, muito importante a gente salientar que, uma vez que o animal, que a fêmea, que a vaca, se infecta e adquire imunidade, depois ela não vai ter problema nenhum mais, nenhuma alteração dessa. O que pode acontecer eventualmente é em função de uma que eventualmente acontece, nós comentamos, né? O animal ficar subfértil. Então, em alguns casos, a gente pode ter até animal
que fica completamente infértil, em função ali de uma salpingite, que causa aderência de tuba, né? Ou um comprometimento mais uterino mais intenso, quando ocorre nos casos de metrites. Então, isso pode acontecer em alguns casos. Mas, a maior parte das vezes, as fêmeas recuperam a fertilidade e, uma vez que elas recuperam a fertilidade, elas não apresentam mais o incômodo, o problema reprodutivo. E aí, quando a doença dissemina no rebanho, vocês devem ter escutado aí com relação à Covid, a chamada imunidade de rebanho, né? Então, o que é essa imunidade de rebanho? A doença dissemina no rebanho, né? Então, quando a doença dissemina no rebanho, o rebanho tem um alto nível de endemicidade para as duas doenças, qual que é a categoria animal que vai apresentar o problema? O animal que entrar em reprodução, a novilha, porque a novilha não teve ainda exposição, né, ao Campylobacter nem a Trichomonas. Então, quando a doença está disseminada dentro do rebanho, normalmente a categoria, melhor dizendo, que vai apresentar o problema reprodutivo vai ser a novilha que vai entrar na reprodução, que entrou na reprodução. Aqui a gente tem ilustração do corrimento vaginal, corrimento discreto. Se a gente, usando ali um espéculo, né, abrir a vagina dessa vaca, vai ver que às vezes ali tem uma vaginite, tem pústula, né? Tem secreção de pus ali dentro, indicativo, então, desse comprometimento vaginal. Às vezes a gente já consegue perceber o sinal da cervicite, né? O que ocorre, primeiro, é um aborto no terço inicial, ali, terço médio, melhor dizendo, da gestação, por volta do 5º, 6º mês de gestação, né? E os fetos normalmente não apresentam alterações características aí para nenhuma das duas doenças. Sobre o diagnóstico clínico e epidemiológico. O que a gente vai observar na clínica? Repetição de cios em intervalos irregulares, em bovinos submetidos à monta natural. Então, aí a gente tem o clínico e a gente tem o epidemiológico, né? Então, esse diagnóstico é muito importante. Com base nisso, você vai estabelecer um diagnóstico de suspeita, que é um diagnóstico clínico e epidemiológico, e você vai fazer a confirmação através de exames de laboratório. Quais vão ser os testes de laboratório? Isolamento. A gente comentou que é uma ferramenta importante para ambas as doenças, né? Só que também nós comentamos que os dois agentes são muito sensíveis às condições ali fora do trato reprodutivo, tanto do macho quanto da fêmea. Então, a gente precisa utilizar para isolamento de meios de transporte e enriquecimento, chamados meios TEM. A gente vai usar o meio de RIEC, o meio Lactopep. Tem outros meios que podem ser utilizados, tá? O meio base de tricomonas, tem alguns meios também que podem ser utilizados, como esse meio aqui, o último, que está citado aqui embaixo, o YTMB, ou mesmo o meio de Diamond, né? São meios mais assim para manutenção e para repix, né? Para o isolamento primário, normalmente a gente utiliza esses dois meios que eu citei inicialmente aqui. O meio de Skittle ou meio ABS-ATB para campilobacteriose, então, para isolamento da bactéria. Então, esses meios são meios usados para o transporte e enriquecimento. Então, repetindo aqui, né, meios para manutenção e repiques de tricomonas, o meio de Diamond e o meio YTMB. Eu já trabalhei com esse meio YTMB, um meio excelente para o cultivo, para a manutenção de tricomonas, né? Mas para o isolamento primário não é um meio tão bom. Esses meios aqui, normalmente, a gente vai ver na fórmula, eles têm
antibióticos para eliminar a contaminação ali do trato reprodutivo, a contaminação bacteriana. Então, vamos ver aqui a fórmula desses meios, alguns desses meios, né? O meio de Rieck, para o diagnóstico da tricomonose. É um meio que leva na sua composição leite em pó, penicilina, streptomicina, água destilada, né? E a gente usa aqui 1 grama da mistura, a gente faz uma mistura desses 3 ingredientes aqui, tá? Nessa proporção. E depois a gente usa 1 grama dessa mistura aqui para 40 ml de água destilada. Tá? Se a gente usar essa proporção aqui, a gente pode fazer 1 litro do meio. Bem, é um dos meios mais comuns que a gente utiliza. Tem um outro meio, que é o meio de Lactopep, é basicamente a mesma coisa, só que em vez do leite em pó, ele usa, além do leite em pó, né, ele usa uma peptona, de uma proteína, né, ele usa peptona de carne, para o isolamento do micro-organismo, mas a composição deles é bem semelhante, e na verdade todos os dois são muito ruins, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, nós trabalhamos com o meio de Lactopep para o isolamento de tricomonas, e de 200 amostras que a gente cultivou, não isolamos nenhum. Por outro lado, quando a gente fez o teste molecular, a gente encontrou 8% dos animais positivos. Então, esses meios são utilizados, mas, como eu disse, a eficiência deles para o isolamento é baixa. Tanto o Rieck quanto o Lactopep. O meio de Skittle para o diagnóstico é um meio complexo, rico, né? Um meio para isolamento de bactérias fastidiosas e um coquetel de antibióticos, vancomicina, trimetopina, polimixina, cefalotina, além de um suplemento à base de sulfato ferroso, metasulfito de sódio, piruvato de sódio, e ainda tem na composição sangue de carneiro ou equino na proporção de 5%. Então, um meio extremamente rico. Esse meio a gente pode utilizar para isolamento de brucelas, pode utilizar para isolamento de Campylobacter. Então, esses antibióticos são incorporados ao meio para eliminar a contaminação que está normalmente presente ali nos fetos abortados, no muco vaginal, ou mesmo no prepúcio ali de um reprodutor que é submetido ao diagnóstico. O meio ABS-ATB é basicamente o mesmo meio de Skittle, só a diferença é que ele não tem aqui esse suplemento. Mas de resto é o mesmo meio, né? A Bruxelas contém os mesmos antibióticos, ele traz aqui como 2 antibióticos diferentes, né? E além disso um fungicida, mas basicamente é o mesmo meio, e qualquer um dos dois se presta bem para o isolamento ali do Campylobacter. Só lembrando que o Campylobacter é uma bactéria que precisa de microaerofilia para isolamento, então a gente tem que trabalhar numa condição que propicia essa microaerofilia, normalmente uma jarra fechada, onde a gente coloca uma vela acesa, e essa vela então consome oxigênio e cria ali uma tensão de CO2, que é imprescindível para o isolamento do Campylobacter. No caso do Trichomonas, é muito importante, após o isolamento, que o técnico que vai fazer a leitura, né, a identificação, ele esteja realmente familiarizado com a morfologia, com o movimento típico do Trichomonas, para não confundir com outros parasitos que eventualmente podem estar presentes ali no trato reprodutivo dos touros. E, no caso do Campylobacter, ao isolar a bactéria com a morfologia característica,
as colônias características, morfologia microscópica característica, a gente tem que fazer a caracterização bioquímica, ou às vezes até molecular mesmo do isolado, né? Porque são várias espécies de Campylobacter, comportamento bioquímico é muito semelhante, né? Vamos pensar aqui, por exemplo, lá no trato reprodutivo, a gente pode encontrar Campylobacter coli, no trato reprodutivo de fêmeas, a gente pode encontrar o Campylobacter sputorum, bubulus, fecalis, opsaliensis. Então, todas essas espécies podem estar presentes ali no trato reprodutivo de macho e de fêmeas. Então, não basta isolar, né? Tem que isolar e fazer a caracterização bioquímica ou a mais efetiva, que no caso seria a caracterização molecular, né? Para identificar corretamente o Campylobacter fetus venerealis. O fetus, a morfologia é muito semelhante. Fetus também é outro que a gente encontra ali no trato reprodutivo de macho e de fêmeas, e o comportamento dele é igualzinho, o comportamento bioquímico, né? Biológico dele é bem semelhante ali ao Campylobacter fetus venerealis. Bem, aqui é a coleta do material da amostra de reprodutor para diagnóstico. Aquilo que a gente comentou, os touros são bons indicadores epidemiológicos para essas duas doenças. Então, a gente amostra de preferência o touro. Né? Ah, mas eu quero mostrar também a fêmea, eu quero mostrar um feto abortado. Né? Não pode. Um feto abortado, a gente vai... Vamos pegar lá o feto abortado. Aqui, ó. A gente vai abrir esse feto, vai chegar lá no estômago dele, no rumen, né? Chamados pré-estômagos, e a gente faz... Está contido dentro ali dos pré-estômagos ali desse fetinho abortado. Para diagnóstico, tanto de Campylobacter como... No caso da fêmea, eu posso coletar essa secreção também para diagnóstico, para isolamento, para diagnóstico molecular. Né? Eu posso coletar um muco aqui dentro, na cérvix, na vagina. Para coletar esse muco, eu posso usar uma bainha de inseminação conectada a uma seringa, né? Ou eu posso usar mais comumente um dispositivo uterino, um OB mesmo de uso humano, que a gente introduz profundamente aqui na cérvix, só que a gente pega esse OB e aumenta. O OB humano tem uma hastezinha pequena, né? A gente aumenta a haste dele com um pedaço de barbante, introduz profundamente ali na vagina, no saco vaginal da fêmea, e deixa ali em torno de 15 a 20 minutos, e depois a gente retira, ele vai sair embebido no muco, e esse muco serve para a gente pesquisar anticorpos, para fazer isolamento, para fazer teste molecular, se for o caso. Então, mas como eu falei para vocês, o touro é um bom indicador, né, para essas duas doenças. Então, a gente normalmente amostra o touro. Né? Então, aqui, primeiro, o touro tem que estar em repouso sexual de pelo menos 2 semanas. Tem trabalho, tem autor que fala que o ideal é pelo menos 15 dias de repouso. Então, repouso sexual. Para que o repouso sexual? Para aumentar a quantidade de secreção ali no trato genital do reprodutor. É naquela secreção que vai se acumular ali com o repouso sexual do reprodutor que a gente vai encontrar o Campylobacter e o Trichomonas. Então, aqui, após o repouso sexual, a gente está fazendo massagem prepucial para estimular a micção do reprodutor. Aqui está sendo feita uma limpeza, uma tricotomia. Né? Então, após estimular a micção, né? Após fazer a tricotomia, a lavagem, às vezes o ósseo prepucial está muito sujo. A gente pode lavar com água comum, enxuga, faz a tricotomia,
estimula a fazer a micção, né? Massagem prepucial, ou às vezes massagem testicular, o animal urina. Depois que urinou, então, a gente lava, enxuga, e aí tem várias técnicas para fazer a coleta da amostra. Uma das técnicas é a gente usando aqui esse dispositivo de soro fisiológico, pode ser até o soro fisiológico mesmo, mas sem glicose, a gente pode usar o próprio soro, né? Ou então a gente, num ambulatório clínico, humano ou veterinário, a gente pega um recipiente desse aqui, lava, limpo, né? Usado ali com soro, e por gravidade a gente leva esse equipo até o fundo do saco prepucial, introduz lá dentro. Depois que a gente introduz, a gente fecha o ósteo prepucial, como a gente está fazendo aqui, levanta o equipamento, o dispositivo contendo o soro fisiológico, por gravidade, esse soro fisiológico vai enchendo aqui o saco prepucial do animal, né? Essa cavidade aqui, onde é peniana, né? E aí, então, depois que a gente esguicha aqui, deixa, né, drenar um volume de 100 a 200 ml de soro fisiológico, a gente faz uma massagem vigorosa do líquido aqui dentro, um chacoalhamento ali, né, com movimento de ida e vinda ali, né, ao longo do saco prepucial, e depois a gente drena essa secreção, esse lavado, para dentro do recipiente. Só colocar no nível mais baixo e o líquido volta para dentro do recipiente. Como está sendo ilustrado aqui. Né? Depois que a gente coletou o material, então, a gente vai colocar no meio de transporte e enriquecimento. Aqui o transporte e enriquecimento para tricomonas. O lactopep, vê que tá até ainda tem o leite em pó aqui, né, o material em suspensão, né, e a gente coloca ali, para aquela proporção de 1 grama da mistura, 40 ml do lavado. Homogeneiza, não refrigera. Vai multiplicar aqui nesse material, né? Nesse meio. E o frasco é um frasco escuro, porque o Trichomonas, ele é fotossensível, então ele não gosta nem de frio e nem de luz. Então, por isso, frasco âmbar, ou então, se for um frasco branquinho como aqui, a gente enrola um papel alumínio nele para proteger da luz. Ok? Para Campylobacter, aí o meio de Skittle, o meio ATM, ATB, são meios gelatinosos, então a gente coleta o material e já semeia no meio. Normalmente ele vem no tubinho, como aqui, ó. Esse aqui é para tricomonas, mas é um meio bem semelhante, né? A gente coleta o material e já semeia no meio, na superfície do meio. Então, é bem semelhante. Isso aqui é para tricomonas, mas o ATM e ATB para transporte é a mesma coisa, tá? Tubinho, então, de ensaio, contendo o meio, formando aqui um bisel, um ágara inclinado, onde a gente já semeia o material ali. A gente pode semear tanto o lavado, quanto a gente pode, usando essa pera, né, ou usando aqui essa seringa conectada a uma bainha de inseminação, que a gente vai introduzir profundamente ali no saco peniano do animal, né, a gente aspira ali aquela secreção que se acumulou com repouso sexual, e a gente já pode semear esse material no lactopep, como a gente vê aqui, né, ou nos meios para tricomonas. Então, para o isolamento de tricomonas, além lá do lactopep, além do meio de RIEC, nós temos esses meios também, o Trichomonas fetus medium, né? Medium.
é um meio que normalmente é utilizado para o diagnóstico da tricomonose felina, mas que serve muito bem para o diagnóstico da tricomonose bovina também, a gente pode utilizar. Tá? E está disponível comercialmente, a gente pode adquirir isso. Tá? Se não, a gente solicita um laboratório que presta o diagnóstico, meio de RIEC. Ou então, se a gente for fazer o teste molecular, é só coletar o lavado, como a gente está fazendo aqui, né? Esse material não precisa nem ir no meio de transporte, nem nada, né? Pode ir no meio sem nenhum, no próprio lavado ali, e aqui no laboratório vai ser feita uma centrifugação e o sedimento vai ser utilizado para uma biologia molecular, para o diagnóstico da campilobacteriose ou da tricomonose. Os outros métodos de diagnóstico, mucoaglutinação, aquilo que eu falei para vocês. Mucoaglutinação é pesquisa de anticorpos. Quem que produz anticorpos? Só a fêmea, o macho não produz. E a aglutinação do muco cervicovaginal, do muco do trato reprodutivo, que é coletado ali com espéculo, como eu falei para vocês, por aspiração, né? Ou então ali com aquele dispositivo, né, do OB, que eu comentei. Mas essa técnica hoje está em desuso. ELISA, tem vários artigos falando sobre ELISA, mas a gente não tem kits comerciais para ELISA. PCR, né, o laboratório pode fazer, né, o laboratório que tem estrutura para biologia molecular, só como usar os primers específicos, né? Então, é tranquilo de fazer a detecção molecular desses dois agentes. E pode ser feita também a PCR-nested, mas mais em âmbito acadêmico. PCR-nested, primeiro você faz uma reação de PCR, e depois, a partir desse produto de reação de PCR, você faz uma outra PCR, amplificando o segmento menor desse produto de PCR. Com isso, você consegue uma especificidade melhor. Tá? Mas é mais no âmbito acadêmico mesmo. Então, para diagnóstico de rotina, normalmente é a PCR convencional. E também a gente encontra trabalhos falando sobre a PCR em tempo real, né? Que é a PCR quantitativa, mas também mais em âmbito acadêmico, né, âmbito de pesquisa. Então, para o diagnóstico de rotina, PCR serve para ambas as doenças, o isolamento para ambas as doenças, para o diagnóstico da campilobacteriose, a gente pode colocar aqui a imunofluorescência direta, que é a isso aqui foi do experimento que foi feito lá no DMV-UFLA, mostrando aqui as amostras que reagiram positivamente. Algumas delas, né, foram 16. Formação da banda característica. Aqui a banda padrão, né, amostra conhecida de tricomonas, e aqui os desconhecidos, amostras testes, mostrando a formação da banda, né, no mesmo nível da banda do controle. Aqui é um teste de molecular para a comparação de isolados de tricomonas e também comparando outros reprodutivo ali de bovinos. Então, aqui a gente tem nessas 4, né? Nessas 4 reações aqui, o Trichomonas fetus. E o que aconteceu aqui? Foi feito, na verdade, aqui uma técnica de restrição, né, molecular, provavelmente aqui foi um pulse field, ou um RFLP básica. Se foi restrição, normalmente foi feita a amplificação de um gene, provavelmente ali no caso do Trichomonas, o gene que codifica para o DNA ribossomal 18S,
Então, foi feita a amplificação desse gene, e depois esse produto de amplificação foi digerido com enzimas que quebram o DNA em regiões específicas, de acordo com a enzima que é utilizada. Então, em função das quebras, você pode comparar o perfil dos isolados. Então, a gente vê que são isolados diferentes, né, que têm perfis diferentes. Esse aqui é semelhante a esse, né? Então, esse aqui, e esse isolado aqui, esse aqui é diferente dos demais, tá? Mesma coisa o Trichomonas suis. Na literatura, a gente pode encontrar a menção ao Trichomonas suis como sinônimo de Trichomonas fetus. Então, Trichomonas suis ou fetus, mesma coisa, né? Então, a gente vê aqui, ó, Trichomonas fetus, isolado de bovino. Mesmo padrão do Trichomonas suis, padrão genético muito semelhante, né? Então, quer dizer, da mesma espécie. Então, a gente vai encontrar uma semelhança em alguns padrões genéticos, né? Mas quando a gente compara o genoma todo, o Trichomonas suis, melhor dizendo, o Trichomonas fetus, isolado de bovino, isolado de suíno, isolado de felino, eles têm padrões genéticos que variam um pouco. Então, em última instância, é isso, né, que essa figura mostra para a gente. E aqui, outros parasitos que eventualmente podem estar presentes no trato reprodutivo de bovinos, mas cujos padrões genéticos são completamente diferentes, né? Esse aqui até que tem um padrão um pouquinho semelhante a esse aqui, né? Mas, no geral, padrões genéticos bem distintos. Então, um teste aqui para comparação genética, comparação molecular de isolados. O diagnóstico diferencial para essas duas doenças. Primeiramente, problemas de manejo. Falhas de detecção de cios. Mas você não comentou, Geraldo, que essas duas doenças vão ocorrer num contexto de monta natural? Sim, mas às vezes na fazenda a gente tem a monta natural controlada, onde o animal é detectado no cio e levado ao reprodutor, né? Então, tem muitas fazendas que adotam essa estratégia. E aí pode ser que o indivíduo detecte erroneamente o cio. Né? Coloquei, a vaca estava no cio, coloquei que é um reprodutor. Aí, entende-se que o animal foi coberto, mas, na verdade, não foi coberto. E aí, daí algum tempo, o animal repete cio, nossa, repetiu o cio. Né? E vai repetir com intervalo alterado. Então, isso acaba gerando confundimento. Né? Um outro problema relação touro-vaca inadequada, uma relação touro-vaca muito baixa, né? Ou seja, você tem, ao invés de ter um touro para 30, 40 vacas, tem um touro para 70, 100 vacas. Vai ficar a vaca sem cobrir. Esse touro não vai dar conta de cobrir essa vacada toda. Né? Então, e aí, esses animais vão repetir cio. E aí? Vai acreditar esse problema ali de repetição de cio, usar erroneamente a campilobacteriose, a tricomonose. Um outro problema também relacionado a manejo é o manejo nutricional. Às vezes o animal nem está dando cio, mas ele fica ali num anestro, um anestro de cunho nutricional, um animal que está passando fome não dá cio. Né? E aí vai falar, não, essa vaca está repetindo o cio tem tanto tempo, mas nem cio a vaca está dando. Não é por quê? O animal que está subnutrido, um anestro de cunho nutricional. Isso acontece muito, né? Principalmente quando a vaca tem um balanço energético negativo muito elevado. Às vezes, aquela vaca que tem esse balanço energético negativo muito elevado fica 6 meses, né? Sem apresentar qualquer sinal de cio. Diferencial também com doenças infectoparasitárias.
A campilobacteriose é diferencial para a tricomonose. Hã? Vou colocar aqui, ó. Campilobacteriose é diferencial para a tricomonose. A gente viu que a tricomonose sintomatológica é muito semelhante. Então, uma é diferencial para a outra. E nós até comentamos que naquele trabalho que nós fizemos lá com os touros de abatedor, embora sejam animais assintomáticos, né, os touros normalmente são portadores, a gente viu lá 2% de touros que tinham infecção por ambos os agentes. A neosporose é um diferencial importante também, a leptospirose também, brucelose, IBR, BVD, não sei se vocês já tiveram essas aulas com o professor Christian, se não tiveram, vão ter. Vão ver que todas essas afecções, essas doenças, são diferenciais importantes. Além disso, eu acrescentaria até outra que chegou aqui há pouco tempo aqui no nosso meio, né? Que é como é que chamam lá? Hemoparasitose, diferencial importante. Hemoparasitose. Alguns hemoparasitos, né? Como, por exemplo, o tripanosoma, né? Hemoparasitose por tripanosoma. Então, a tripanosomíase, né, é um diferencial importante também que leva a um quadro reprodutivo, com abortamento, com repetição de cios, e essa hemoparasitose está muito patente aqui no nosso meio. Então, são vários diferenciais a serem considerados, né? Sobre o tratamento, a gente vai ver que o tratamento é diferente, porque uma é uma doença bacteriana, a outra é uma doença parasitária. Então, para o Campylobacter, eu vou usar antibacterianos. Para a tricomonose, eu vou usar antiparasitários. Não é isso? Então, pensando no tratamento com antimicrobianos para a campilobacteriose, o que a gente vai recomendar em termos de tratamento para os machos? Dihidrostreptomicina, 5 gramas por 5 dias consecutivos. Então, 5 gramas de dihidrostreptomicina por 5 dias consecutivos via prepucial. Tá? Via prepucial. Então, lavar reprodutivo dele, lavar com água comum, né? Choro fisiológico, lavar, secar. Depois eu vou fazer infusão prepucial, vou fazer uma infusão prepucial contendo 5 gramas de dihidrostreptomicina. Se eu pegar dihidrostreptomicina e jogar no trato, ali no prepúcio, o saco prepucial do animal, aquilo vai sair. Então, o que eu faço? Eu misturo num creme neutro, creme de mãos, e besunto esse material todo ali no prepúcio do animal, tá? Então, durante 5 dias consecutivos. E em dias alternados, eu vou fazer a aplicação de 25 miligramas por quilo de peso vivo, via intramuscular, do mesmo antibiótico. Então, dia sim, dia não. Né? Então, eu faço no primeiro dia, no terceiro dia e no quinto dia. 3 aplicações. Né? A posologia, então, de 25 miligramas de dihidrostreptomicina por quilo de peso vivo, em dias alternados. Esse tratamento, gente, é muito bom. Normalmente é para touros, que é via prepucial. Né? No caso da fêmea,
eu vou fazer a infusão uterina, infusão, então, intrauterina, 1 grama de dihidrostreptomicina diluído em 50 ml de soro fisiológico. Vão ser 2 aplicações intervaladas de 48 em 48 horas. Então, a antibiótico-terapia é isso aí. Vamos terminar a campilobacteriose, depois a gente passa para a tricomonose. Como eu comentei com vocês, a gente pode usar vacina também para tratamento, a chamada vacinoterapia. Então, o que consiste a vacinoterapia? Eu vou fazer a aplicação de uma dose da vacina, a 30 dias. Então, com isso, eu vou estimular a produção precoce de anticorpos. Né? Esses anticorpos sistêmicos vão lá para o trato reprodutivo, e aí, então, eu vou ter uma aceleração da recuperação daquela fêmea cometida. Então, é o que a gente vê aqui, né? Associação, aqui é só vacinoterapia, aqui é antibiótico-terapia, aqui é a associação das 2 medidas. Né? Tem rebanhos de corte, de criação extensiva, onde não dá para fazer antibiótico-terapia. Então, a gente faz só a vacinoterapia. E a gente vacina todo mundo. Aqueles que tiverem infectados, a vacina vai ter uma ação curativa e, posteriormente, protetora. Novas reinfecções. E naqueles animais não infectados, a vacina vai ter uma ação preventiva. Então, a imunoprofilaxia da doença. Uma outra alternativa para a campilobacteriose seria o repouso sexual por 90 a 180 dias. Só que você deixar o animal em repouso sexual, o custo é muito alto, né? É 30 dias a menos, ou melhor dizendo, 30 dias, 3 meses, 3 a 6 meses a mais, que o animal vai estar comendo de graça na fazenda. Esse custo é alto. Então, eu, na medida do possível, não vou recomendar essa prática. Né? Eu vou deixar, mesmo numa situação de problema onde eu não implemente nada, nem vacina, nem antibiótico-terapia, não faça nada, eu não vou recomendar o repouso sexual. Eu vou deixar o animal lá junto com o touro que já é problema, que já é infectado também, e na hora que esse animal recuperar a fertilidade, é isso mesmo. Pode recuperar com 90, pode recuperar com 150 dias e pode recuperar até após 6 meses. Na hora que recuperar a fertilidade, essa vaca vai emprenhar. Né? Embora a gente já tenha comentado que uma parcela dos animais, parcela pequena, né, felizmente, pode apresentar problema de infertilidade permanente devido a lesões mais severas ali no útero, né, e às vezes até aderência de tuba. Na tricomonose. Professor, só uma coisa. Você não pode fazer a vacina... Recomendado dimetridazole. Pode fazer uma pergunta. Desculpa. Você não pode fazer a vacinoterapia e nem usar um antibiótico? O ideal não seria abater, então, esse animal? Pois então, se você trabalha com sistema de estação de monta, o gado de corte, e o animal sai da estação de monta vazio, aí sim, normalmente a orientação é para o abate. Tá? Mas como essas doenças, elas acabam disseminando muito no rebanho, então se você abater todos os animais infectados, às vezes você vai ter que abater um número muito grande de animais, que acaba determinando a falência do fim do rebanho, né? Então, inclusive, às vezes, num sistema de estação de monta, que é quando você faz a monta, coloca o reprodutor com as fêmeas só num período curto do ano, normalmente começa ali em novembro, dezembro, e vai até ali fevereiro, março, né? Nesse período, então, coincidindo ali com o verão, normalmente você coloca, que implementa a estação de monta. Se os animais que saem vazios, se for um número pequeno, os animais que saem da estação de monta sem diagnóstico de gestação, manda para o abate.
Agora, dependendo da situação, se for um número muito grande, você mandar para o abate lá 30%, 40% do rebanho, isso causa uma quebradeira. Então, às vezes, a gente até estende um pouco essa estação de monta para proporcionar esse período aqui de 90 a 180 dias, que seria o tempo necessário para os animais recuperarem a fertilidade. Certo? Certo, obrigada. De nada. Bem, no caso da tricomonose, então, como eu estava dizendo, a droga mais utilizada é o dimetridazole, na posologia de 100 a 70, de 70 a 100 miligramas por quilo de peso vivo, durante 7 dias consecutivos por via oral. Imagina, gente, dimetridazole, para quem não conhece, é a mesma droga que usa para o controle da amebíase intestinal, que usa para a tricomoníase humana, diagnóstico da tricomoníase humana. Imagina na hora que a gente fornece por via oral dimetridazole para um animal adulto. Ele mata os ruminantes do rumen, causa muito problema de timpanismo. Então, mata, quase que esteriliza ali os parasitos do rumen. Então, tem muito problema mesmo com relação a esse inconveniente ali, né, de eliminar os protozoários do rumen, causando, então, timpanismo agudo. Então, por isso é pouco utilizado, mas a literatura cita aí essa base, tá? Para o tratamento tópico, aqui na campilobacteriose, a gente viu, né, a utilização da dihidrostreptomicina misturada num creme, que é besuntada ali, né, durante 5 dias consecutivos no trato reprodutivo do macho. Aqui a gente pode utilizar para tricomonose a cliflavina ou a tripraflavina, qualquer uma das duas. E a gente utiliza 50 miligramas de creme, contendo 1,5% do produto ativo, da cliflavina. Tá? Então, fazendo esse tratamento da mesma forma durante 5 dias consecutivos. Funciona também muito bem, só que é trabalhoso, né? Tanto esse protocolo aqui, né? Quanto esse protocolo de tratamento local. Tá? Normalmente a gente só vai fazer isso em situações excepcionais, para animais de valor zootécnico diferenciado, às vezes animal de uma central de inseminação, né? Que eliminou aquela infecção. E a mesma coisa aqui, no caso da tricomonose, que a gente comentou para a campilobacteriose. Uma alternativa também seria o repouso sexual, de 90 a 120 dias, mas com o mesmo inconveniente, né? Então, o animal vai ficar 90 a 120 dias vazio, né? Sem atividade reprodutiva, e o que causa um prejuízo muito grande dentro do rebanho. Para finalizar, o controle e a prevenção. Primeiramente, cuidados na introdução de animais no rebanho. Às vezes você vai estar introduzindo um touro, né? Ah, o meu touro ficou velho, vou comprar um touro do vizinho. Nossa, achei um touro bom no rebanho, né? Num leilão. Cuidado com o animal que já está em atividade reprodutiva. De preferência, se tiver que comprar, compre origem, né? Ou crie seu touro, né? Ou então, use a inseminação, que é uma alternativa, tá? Introdução de vaca, cuidado, né? Mesmo porque sempre quando se coloca um animal para venda, a não ser, né, que o propósito de produção daquele animal seja realmente para venda, né? Muitas vezes a gente está lidando com a situação de descarte involuntário, a gente está descartando o animal, o proprietário está descartando o animal porque o animal tem problema. Então, cuidado com o problema, às vezes é tuberculose, às vezes é brucelose, às vezes é campilobacteriose, às vezes é tricomonose, né? Então, se for introduzir um animal adulto em atividade sexual no rebanho, tem que fazer exame para essas duas doenças, tá? E não basta um exame só basta para o diagnóstico destas doenças, se o resultado for positivo. Aí basta um. Agora, se der negativo, tem que fazer um mais
Principalmente se forem os métodos convencionais, o isolamento, a identificação. Se usar uma técnica mais sensível, uma PCR, aí talvez, né, aí um único exame já seja suficiente. Tá? Bem, manutenção de cercas, as medidas de biosseguridade, então, né, então, introdução de animal no rebanho, a manutenção de cercas, todas as medidas importantes de biosseguridade. Cuidado com o touro de repasse. O que é o touro de repasse? Normalmente é um reprodutor que é mantido lá na fazenda, normalmente em fazenda leiteira, ou mesmo em fazenda de gado de corte, onde se usa ali, né, no caso tanto da fazenda de leite quanto fazenda de corte, onde se usa a inseminação. Aí a vaca saiu vazia da inseminação, aí dá mais uma chance. Ah, 2 vezes vazia, inseminou 2 vezes, a vaca não emprenhou. Aí, sêmen é caro. Então, esse animal vai para um touro de repasse, onde a cobertura sai mais em conta. Só que, como deu para a gente perceber, esse touro de repasse, normalmente vai pegar as vacas problema, não é isso? Os animais problema. Então, provavelmente, esse touro de repasse ele vai ser o animal mais propenso a essas doenças da reprodução também, né? O tratamento ou descarte de animais infectados. Então, a gente comentou, né, lá na questão do tratamento, né? No caso da campilobacteriose, para rebanhos de leite, rebanhos de corte comum, não vai fazer infectado, vai ser a vacina, tá? Campilobacteriose, então, para rebanho comercial comum, de leite, de corte, só vacina, não vai fazer tratamento individual de animal nenhum. Tá? Tricomonose, o tratamento com dimetridazole, a gente já comentou que dá problema. Né? Então, a gente só vai tratar animal de valor zootécnico diferenciado. A vacina, a gente comentou que pode ser utilizada terapeuticamente, sim, mas o resultado da vacina não é, assim, não chega nem perto da eficiência da vacina contra a campilobacteriose. Então, não é uma vacina tão boa. E outra coisa, a gente não dispõe dessa vacina aqui no Brasil, tá? Para tricomonose. Então, descartar os animais infectados é uma alternativa, ou então há um número grande. Separa aquele lote que é infectado e deixa ali as vacas infectadas com touros infectados. E aí, após 90 a 180 dias, os animais vão recuperar, a maior parte deles, a fertilidade. E aí, aquele touro infectado, ele só vai ficar com esse lote infectado. E as novilhas que forem entrar em reprodução, normalmente em rebanho leiteiro, rebanho de corte, a gente trabalha com a taxa de reposição ali de 20%, às vezes até um pouco mais. Né? Então, significa que a gente vai ter ali em torno de 20% dos animais que não tiveram contato ainda, nas fêmeas. Então, para aquelas fêmeas, ou eu vou usar inseminação, tá? Ou eu vou usar um touro virgem. Porque senão essas fêmeas todas vão ter problema. Né? Essas novilhas que vão entrar em reprodução. Uma alternativa também é a implementação da estação de monta, aquilo que eu comentei. O que é a estação de monta? É a monta centrada num curto antes da estação de monta. Eu preparo as fêmeas, né, para a estação de monta. Essas fêmeas. E aí, então, coloco na estação de monta. Terminou a estação de monta, o animal saiu vazio, descarte. É uma forma até de uma seleção, né, natural. O animal que está infectado está fora, né? Já ir para o sacrifício, para o abatedouro. Se for um número grande de animais, é aquilo que eu falei, a gente pode, às vezes, até montar uma segunda estação de monta, ou estender essa estação de monta, considerando que uma parcela expressiva do rebanho ficou vazia. Mas a estação de monta, então, funciona muito bem nesse sentido, né? Se você está com o rebanho bem, vamos dizer,
manejado do ponto de vista sanitário, principalmente o sanitário da reprodução, o animal que saiu vazio ali, descartou, então você vai implementando uma seleção ali para eficiência reprodutiva dentro do seu rebanho, isso funciona muito bem. Nós comentamos a utilização de touros virgens para novilhas. Então, se você tem a campilobacteriose no seu rebanho, a tricomonose, né? Tricomonose, desculpe, minha campilobacteriose a gente viu, vamos entrar com a vacina, né? Tricomonose tem pouca ferramenta, então qual que é a alternativa? O descarte, ou então lote positivo com touro positivo e novilha que for entrar com touro virgem. A vacinação dos animais em idade de reprodução, uma medida tanto preventiva quanto curativa, a gente comentou, né? Sempre são vacinas mortas, sempre na primeira dose, vacina e revacina daí a 21, 30 dias. O repouso sexual de 90 a 180 dias para as fêmeas, a gente comentou que é uma alternativa também, embora uma alternativa onerosa. E a inseminação artificial como um recurso, né, como uma estratégia também factível. Só que para trabalhar com inseminação artificial, é preciso uma adequação de toda a propriedade, é preciso que você estruture um bom sistema de detecção de cio dos animais, que você tenha um indivíduo capacitado para fazer a inseminação artificial, que você tenha toda a estrutura, né, o material necessário para fazer essa inseminação artificial. Então, a gente não monta isso da noite para o dia, né? Então, é o ideal, realmente, a gente pensar, né, a médio prazo aí na implementação da inseminação artificial, né? Mas trabalhar com inicialmente, com essas medidas aqui, que são as mais factíveis. Bem, com relação às duas doenças, era isso que a gente tinha para abordar. Estou à disposição de vocês para questionamentos. Alguma dúvida? Gente?